Bem-vindos ao canal Gênio Empreendedor, onde vamos conhecer histórias de pessoas brilhantes que, através de suas grandes ideias e capacidade de empreender, fizeram coisas incríveis e transformadoras. Hoje, nossa história é sobre Jorge Paulo Lemann. Nascido em 26 de 8 de 1939, no Rio de Janeiro, hoje com 83 anos de idade. Filho de Ana Ivete Truibner, brasileira, filha de suíços, e filho do imigrante suíço Paul Lemann, que chegou ao Brasil na década de 20 para abrir uma empresa de laticínios e em 1953 Paul faleceu ao ser atingido por um bonde no Rio de Janeiro. Lemann tinha apenas 14 anos de idade quando isso aconteceu. Lemann casou-se em 1966 com sua ex-esposa Maria de Santiago Dantas Quental e teve 3 filhos, Ana Victória, Paulo e Jorge Felipe. Anos mais tarde, casou-se com Susana Lemann, com quem mora em Zurique, na Suíça, junto com seu filho caçula, Kim. Após ele e sua família terem sofrido um atentado a tiros em seu carro, em 1999. Ele estava com seus 3 filhos mais novos no carro, Mark, Lara e Kim, os quais só não foram sequestrados porque seu carro, um Passat, era blindado e seu motorista era treinado em direção defensiva. Lemann sempre gostou muito de esportes, entre eles pesca submarina, surf e seu esporte preferido, o tênis, praticado desde os 7 anos de idade no Country Club do Rio. Foi pentacampeão brasileiro e chegou a disputar a Copa Davis pela Suíça em 1962 e, além disso, corria todos os dias na orla no Leblon. Estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro e, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, onde, segundo Lemann, teve dificuldades em se adaptar com a universidade, pois sentia falta do calor e das praias do Rio de Janeiro, e por ser um jovem ativo fisicamente. Após soltar fogos de artifício ao final do seu primeiro ano, quase desistiu após ser repreendido pela universidade. No entanto, formou-se em economia e retornou ao Brasil, começando em seu primeiro emprego na empresa de ações da UTEC. Por considerar o mercado de capitais no Brasil ultrapassado para a época, na década de 60 foi morar em Genebra, na Suíça, devido à sua dupla nacionalidade, onde estagiou no banco Credit Suisse. Aprendeu muito sobre o mercado financeiro, porém considerava aquele processo lento e engessado devido à burocracia, retornando ao Brasil. Em 1963, ingressou na financeira Invesco e tornou-se sócio pelo brilhante trabalho que exerceu. Porém, a Invesco faliu em 1966. Foi onde conheceu Luiz César Fernandes e Jorge Carlos Ramos da Silva, o qual se tornou seu sócio na criação da empresa Libra. Em 1970, vendeu sua parte na empresa Libra por não conseguir o controle total da empresa. Em 1971, Lemann, junto com Ramos e Fernandes, juntaram-se a Adolfo Campelo Gentil, fundador do Banco Garantia, onde instaurou a cultura de meritocracia. Os funcionários recebiam salários abaixo do mercado, porém seus rendimentos poderiam ser gigantes se as metas individuais fossem alcançadas, explorando assim o potencial de cada um. Método bastante polêmico, pois da mesma forma eram feitas as avaliações em caso de baixo rendimento e, consequentemente, das demissões. Além de haver muitos trotes e brincadeiras no ambiente de trabalho, considerado por muitos algo exagerado, fazendo com que alguns não permanecessem na empresa. O Banco Garantia foi vendido em 1998
ao banco de investimentos Credit Suisse Brasil por 165 milhões de dólares devido à crise asiática. Nesse período, conheceu 2 funcionários que se destacaram e se tornaram seus sócios no Banco Garantia e o acompanham até os dias de hoje. Marcel Telles, nascido em 23/2/1950, no Rio de Janeiro, formado em Economia. E Beto Sicupira, nascido em 11/5/1948, também no Rio de Janeiro, formado em Administração de Empresas. Após a sociedade no Banco Garantia, em 1982, os sócios adquiriram as lojas Americanas. Por um período de má administração, a empresa precisou de ajuda. Foi então que eles conheceram Sam Walton, empresário americano, patriarca da família Walton, a família mais rica do mundo, fundador do Walmart, e se tornaram grandes amigos. Walton faleceu anos depois, em 1992. Após alguns outros investimentos, nos anos de 1989, eles adquiriram a Brahma, ficando Marcel Telles à frente da empresa, e com o grande sucesso dessa empresa, eles compraram a Antártica, criando assim a Ambev, surgindo então a 5ª maior cervejaria do mundo. Em 2004, a Ambev se funde a Interbrew, que foi a maior empresa de cerveja da Bélgica, surgindo assim a InBev. Em 2008, é adquirida a Anheuser-Busch, cervejaria multinacional americana, dona da Budweiser, por 52 bilhões de dólares, fundindo-se a InBev, surgindo então a AB InBev, fabricante das cervejas Skol, Brahma, Bohemia, Antártica, Nortenha, Quilmes, Corona, Stella Artois, Bud Light e Budweiser. Ainda em 2004, é fundada a 3G Capital por Lehman, Marcel Hermann Telles, Carlos Alberto Sicupira, Alex Behring e Roberto Thompson Mota, os quais também são sócios fundadores da empresa GP Investimentos. Com sua sede em Nova York, a 3G Capital é responsável por grandes aquisições futuras, entre elas, em 2010, a empresa Burger King, por 4 bilhões de dólares, que passava por momentos delicados e precisava de um choque de gestão em sua administração. Em 2013, tornou-se sócio de Warren Buffett na compra da H.J. Heinz Company, empresa de molhos e condimentos, por 23,2 bilhões de dólares. E em 2015, a A.J. Heinz compra a empresa Kraft Foods, que foi a maior empresa de alimentos dos Estados Unidos. Com a fusão, nasce a empresa Kraft Heinz Company. Em 2021, a Kraft Heinz Company adquiriu a Hemmer e a Assan Foods, empresa turca com foco em molhos e condimentos, por aproximadamente 100 milhões de dólares. Lehman recebeu da Forbes o título de Conquistador da América devido à sua relação com mega investidores internacionais. E em 2022, a 3G Capital adquiriu 75% da empresa Hunter Douglas, especializada em persianas e presente em mais de 100 países, por 7,1 bilhões de dólares. Essas são apenas algumas empresas pertencentes ao grupo 3G Capital, um império do setor de consumo que tende a crescer cada vez mais. É interessante falarmos também sobre o livro Sonho Grande, que foi escrito pela jornalista Cristiane Correia, lançado em 2013, conta a história dos sócios da grande empresa 3G Capital e conta muito sobre a trajetória de Lehman. A dificuldade do momento nos obrigou a procurar alguma coisa e em alguns anos nós éramos os maiores operadores de ORTN do mercado, né? E o importante é estar sempre aprendendo
com as dificuldades e sempre vendo nas dificuldades uma oportunidade, né? Eu, por exemplo, vejo o Brasil de hoje cheio de dificuldades, todo mundo reclamando aí, como um lugar de muitas oportunidades. Lehman sempre teve sua vida dedicada à filantropia, criando então as seguintes instituições sem fins lucrativos, sendo as principais: Fundação Estudar, uma organização que oferece cursos de graduação, pós-graduação e formação de lideranças. A Fundação Lehman, fundada em 2002, oferece bolsas de estudo em faculdades de elite nos Estados Unidos e Suíça, formando grandes mentes para contribuírem futuramente com o Brasil. E o Instituto Tênis, também fundado em 2002, com o objetivo de desenvolver o tênis no país e colocar atletas brasileiros no alto do ranking dos melhores do mundo. Em 2022, segundo a revista Forbes, Lehman é o número 117 dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de 15,4 bilhões de dólares. Essa foi mais uma história inspiradora de um gênio empreendedor que nos traz grandes lições através da sua trajetória de vida, com erros e acertos até a construção de um império fundamentado em muito estudo, trabalho e parcerias com boas pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente qual gênio vocês querem que tenha sua história contada nesse canal e até o próximo vídeo Gênio Empreendedor.